primeira aula da disciplina. Nessa aula vocês vão ter alguns conceitos iniciais e já vamos partir para a classificação de sinais. Vocês vão ter uma compreensão da importância da disciplina. Então, primeiro, o que é um sinal? É uma informação, pode ser sinais visuais, imagem, sinais de fala, né, que é o som pelo tempo. Pode ser algum sinal de monitoramento, como sinais biomédicos. Então, formalmente, um sinal é definido como uma função de uma ou mais variáveis, a qual vincula informações sobre algum fenômeno. Então, é um conceito bem amplo. Qualquer tipo de informação ela pode ser interpretada como um sinal, seja unidimensional, seja bidimensional. Então, aqui temos um exemplo de um circuito, né, que ele pode ser interpretado como um sistema, e aqui um sinal poderia ser a corrente, né, que está circulando nesse circuito. Outro exemplo teríamos aqui um automóvel com uma força F. Essa força ela é um sinal, porque ela pode estar sendo monitorada, ela é uma informação que é aplicada ao motor, e uma força de atrito, que é um outro sinal também, que ela está variando a informação e a sua velocidade. Aqui nesse exemplo, o sistema seria esse carro, que é um sistema físico-mecânico, e temos aqui os sinais envolvidos, que é as forças aplicadas e a velocidade que pode estar sendo monitorada para, por exemplo, fazer um sistema de controle nesse automóvel. Então, sinais biomédicos de eletroencefalograma, eletrocardiograma, temperatura, sinais de tempo para previsão, umidade, temperatura. Então, quais outros sinais podemos ter? Então, são um conceito bem amplo. Se vocês conseguirem enxergar a informação, vocês vão perceber que tem muitas aplicações. Podemos ter um sinal unidimensional, que no caso, por exemplo, o som da fala ele é unidimensional, ele é uma amplitude variando no tempo. Podemos ter sinais também multidimensionais, por exemplo, imagens. Imagens, nós temos uma intensidade de cor variando no X e variando no Y, portanto, é um sinal bidimensional. Um vídeo é um sinal tridimensional, porque ele ainda tem a componente tempo. Então, um sinal, ele pode ser função de tempo, espaço, altitude. Nessa disciplina em si, e no livro-texto da disciplina, que é o Hiking, vamos trabalhar apenas com sinais unidimensionais, cuja variável independente é o tempo. Então, nós vamos estar trabalhando sempre com x de t para tempo contínuo e x de n para tempo discreto. Os sinais, eles sempre vão ser modelados com a letra minúscula quando estiver no domínio do tempo. Tá, eu vou retomar isso, não se preocupem. E é importante aqui destacar que às vezes esse sinal ele vai assumir um valor complexo, um número complexo. Então aqui retomando os números complexos, o que ele é? Ele é um número composto de duas componentes, uma real e uma imaginária. Por isso, se formos plotar esses números complexos, precisamos de um plano cartesiano, um eixo real e um eixo imaginário. A componente imaginária, que normalmente se usa a letra J ou a letra I para representar, é a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, ele ao quadrado se torna um número real negativo menos 1. Então, por exemplo, aqui um número complexo A mais BJ. Parte real A, parte imaginária B. E no livro-texto adotado é utilizado J por um número complexo, tá? Então, vamos trabalhando sempre com J ao invés do I. Então, aqui, um exemplo. Sendo C um número complexo, ele vai ter uma componente A, aqui no eixo real, e uma componente imaginária aqui, que é o BJ. Então, existem duas formas para representar esse número complexo.
Uma é a forma retangular, que é essa que eu falei para vocês, A mais JB. E existe também a forma polar. O que é? É o módulo, né? Ou seja, essa distância aqui, e o ângulo que está sendo formado com o eixo real. Essa é a forma polar. Então, a componente real A é sempre essa distância aqui, vezes cosseno de θ, né, colado, e a parte imaginária, o separado, ou seja, o seno. Então, o módulo de C é essa distância, A ao quadrado mais B ao quadrado, e o θ é o arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Outro conceito importante é o conjugado de um número complexo. Então, se temos aqui um número complexo C, nesse ponto, que é A mais BJ, o conjugado é igual a ele, só trocando o sinal da parte imaginária. Então, aqui na forma polar, é só trocando o sinal do ângulo ou fase. Bom, e os sistemas, então? Já vimos o que é o sinal, que é a informação. E o que é um sistema? Bom, o sistema, ele é uma entidade que manipula sinais para realizar uma função, produzindo novos sinais. Usamos muito os diagramas de blocos. Então, aqui um exemplo bem simples de um diagrama. Temos um sinal de entrada, um sistema, que pode ser um sistema mecânico, ou um software de computador, e um sinal de saída. Foi esse sinal de entrada manipulado e transformado num sinal de saída. Então, agora vendo alguns exemplos de sistemas. Podemos ter um sistema de reconhecimento de fala, cujo sinal de entrada é um som, a fala de uma pessoa, e o sistema é um software de computador para determinar a identidade da pessoa que está falando, seja por um sistema de segurança, por exemplo, e a saída é o nome da pessoa que está falando. Num sistema de comunicação, o sinal de entrada é um sinal que se deseja transmitir. Por exemplo, uma página web que se deseja transmitir via internet. O sistema é uma combinação de 3 subsistemas: um transmissor, canal e receptor. O transmissor vai transformar esse sinal de entrada para uma forma que seja adequada para ser transmitido no canal. Esse canal é um meio físico, pode ser, por exemplo, uma fibra óptica. O receptor, ele vai tomar esse sinal recebido e vai, por exemplo, corrigir ruídos e estimar o sinal que foi transmitido. Então, o sinal de saída vai ser uma estimativa do sinal original. Um outro exemplo de sistema é um sistema de aterrissagem de avião. A de entrada é a posição desejada. O sistema é um sistema mecânico real, né, na aeronave. E o sinal de saída é a correção da posição. Por exemplo, se tivermos um sistema de controle para aterrissagem do avião, o sinal de entrada é a posição desejada e de sensores da posição da aeronave, a própria aeronave, né, é um sistema mecânico real, e a saída é o torque, a velocidade que essa aeronave precisa atingir para corrigir a posição. Então, olhando aqui um pouco melhor para esses sistemas que acabamos de ver, por exemplo, o sistema de comunicação, ele é constituído, então, de subsistemas. O sinal da mensagem que se deseja transmitir, por exemplo, a página da web, ele entra aqui num software de transmissor que converte o sinal para uma forma que é adequada para ser transmitida pelo canal. O canal é o próprio meio físico por qual o sinal, a mensagem é transmitida, que pode colocar ruído e interferência nesse sinal. Esse sinal recebido pelo receptor, então, vai ser processado para estabelecer uma estimativa do sinal de mensagem original. O sistema de controle, por exemplo, ali da aeronave, tem-se a entrada de referência, que é a posição desejada, e a entrada de uma medição de posição estimada daquela aeronave,
Esses dois sinais, eles são, né, subtraídos para obter uma estimativa de erro. Essa estimativa de erro entra no módulo de controle, que vai estabelecer qual a velocidade que essa aeronave deve assumir para que diminua esse erro. Se tem uma perturbação externa aqui, que pode ser atrito, vento, que vai alterar, que vai causar um impacto na posição real da planta, e aqui se tem a saída, que ela não é diretamente observável, né? Ela precisa de um sensor. Então, o sensor ele monitora uma estimativa da posição real. Sistemas de sensoriamento remoto, para, por exemplo, aplicações ambientais. Sistemas de processamento de sinais biomédicos, que também é outra linha que precisa de muita análise. Por exemplo, interpretação de eletroencefalograma, eletromiografia, seja para diagnóstico, seja para interação homem-máquina. Ali no livro ele também fala um pouco do sistema auditivo humano, relatando o próprio ouvido como um sistema que capta essas ondas sonoras e transforma numa mensagem que é entendida por nosso cérebro, que é os potenciais elétricos percebidos, né, pelos neurônios. Então, para que serve a teoria de sinais e sistemas? Essa teoria vai trazer muitas modelagens matemáticas que podem ser utilizadas em diversas aplicações reais, desde, por exemplo, filtragem de ruídos sonoros ou imagens, compressão de sinais, áudio, vídeo, classificação de padrões, por exemplo. Queremos fazer com que a Alexa entenda o que nós estamos pedindo para ela fazer. Então, como que ela vai entender o que nós falamos? É interpretar sinais, seja por um sistema, um software de aprendizagem de máquina, mas é um sinal que esse software está interpretando. Será que é possível fazer alguma modelagem de sinais em sistemas que possa ajudar a compreender melhor a resposta do nosso modelo, do nosso software? Controle. Depois, no próximo ano, vocês têm uma disciplina de controle de sistemas, que vocês vão usar muito do conteúdo trabalhado nessa disciplina. Cancelamento de eco nos sistemas de transmissão. Análise, por exemplo, temos um sistema que é conhecido. Podemos fazer uma análise para um conjunto de sinais conhecidos, né, em bancada, e depois fazer uma estimativa do que aquele sistema vai se comportar no chão de fábrica. Então, essas análises de sistemas, então, modelagem de sistemas de controle, otimização, para simplificação, por exemplo, de circuitos elétricos. Então, são algumas das aplicações que essas modelagens matemáticas, vistas pela disciplina de sinais e sistemas, podem contribuir. Então, agora, falar um pouquinho para vocês sobre a diferença de sinais analógicos ou digitais e, correspondentemente, também sistemas analógicos e digitais. Qual é a diferença desses dois tipos de sinais? O analógico ele é um sinal contínuo no tempo. Então, ele é o X de T. Então, os sinais são trabalhados em sistemas reais. Por exemplo, circuitos analógicos, plantas. Ou seja, o sinal ele assume valores para tudo que é intervalo de tempo. Quando passamos para computadores, microprocessadores, o sinal passa a ser digital. É um sinal discreto. Por quê? Por mais que às vezes pareça que quando a gente escuta um som, né, pelo computador, vê um vídeo, pelo tamanho da discretização da amostragem ser tão pequena, às vezes isso não fica visível. Mas se pararmos para olhar a armazenagem do computador, vamos perceber que é tudo binário. Então, os valores que esse sinal assume, ele é feito em amostragens de tempo, por isso, tempo discreto. Então, quais são os elementos que uma abordagem digital usa? São aqueles para computadores mesmo, sonadores, modificadores e memória, né, para armazenamento.
Vamos ver que existem modelagens transformadas que elas são aplicadas por domínio do tempo contínuo. Existem transformadas que são aplicadas por domínio do tempo discreto. E existem equivalentes. Por exemplo, no domínio contínuo, vocês vão ver a transformada de Laplace. Já no domínio discreto, vamos ter a transformada Z e elas são equivalentes. Então, precisamos saber qual é a abordagem que vamos trabalhar para poder aplicar uma modelagem adequada. Qual é a vantagem de uma versus a outra? Bom, a vantagem analógica é o tempo real, ou seja, o sinal a gente sempre vamos ter uma resposta em todo instante do tempo com processamento direto, em tempo real, instantâneo. Na abordagem digital, por sua vez, isso não é garantido caso tenhamos microprocessadores de baixa capacidade de processamento. Essa resposta pode não ser em tempo real. Embora hoje em dia temos microprocessadores com uma velocidade bem rápida, o que acaba já não sendo uma grande vantagem do sistema analógico. O sistema digital ele também tem como vantagem a flexibilidade, ou seja, se projetarmos um software para executar uma determinada operação aritmética sobre um sinal, e daqui a uma hora quisermos alterar esse processamento, é fácil, é só abrir o software e alterar. No sistema analógico já não ocorre da mesma forma. Se tivermos um circuito e nós quisermos alterar a saída desse circuito, o que vamos ter que fazer? Tem que trocar componentes, então já não é tão rápida essa troca de processamento. Como vantagem ainda do digital, pode-se citar repetitividade, ou seja, dado um sinal e dado um software, a resposta é sempre a mesma. Na abordagem analógica, isso já não é verdade. Por exemplo, se tomarmos um sistema real mecânico, portanto analógico, um robô. Esse robô, ele vai ter uma resposta que depende da bateria dele. E essa bateria, se ela for descarregada, a resposta desse sistema, desse robô, ele vai ser outra. Então, em sistemas físicos, eles dependem muito mais de bateria, de tensão, de atrito, por exemplo. No computador, isso já não se tem essa desvantagem, então temos a repetitividade como vantagem. Então, qual a abordagem a ser usada? Depende da aplicação de interesse e muitos dos sistemas que se utilizam são mistos. Então, temos uma planta, tem um controle embarcado que é executado por um microprocessador. Então, se usa ambas as abordagens